Olá, eu me chamo Simone e tenho 28 anos de idade. Moro em São Paulo, capital. Eu vou falar um pouco da minha experiência de vida. Eu tive a oportunidade aos meus 10 anos de idade de começar a treinar e a participar de campeonatos com alguns surdos. Daí eu comecei a treinar e a competir com ouvintes, até que eu participasse de um campeonato mundial de handball. Atualmente, eu tenho um novo desafio, que é treinar CrossFit. A respeito da minha deficiência, minha família descobriu que eu era surda quando eu tinha 1 ano de idade, quando eu estava brincando com a minha irmã mais velha e minha mãe começou a me chamar pelo nome e eu não olhei para ela. Afinal de contas, eu não ouvia. Com a desconfiança, minha mãe me levou até o fonoaudiólogo e foi quando a gente recebeu o diagnóstico. Então eu ia à fono fazer terapia e ia para a escola especial estudar. Eu sofri muito preconceito, inclusive com falas muito preconceituosas. Me chamavam de mudinha, muda, e diziam que eu era muito bonita para ser surda e que as pessoas sentiam pena da minha condição. O que eu tenho a dizer é que as pessoas surdas e as ouvintes não apresentam nenhuma diferença. A única questão é a de como elas percebem o mundo. Ouvintes através da audição e surdos através da visão. Minha relação com o handball tem a ver com a relação que eu tinha com a minha irmã, que sempre me chamava para jogar com ela e com os amigos ouvintes. Eu achava que eu não podia, porque eu era a única surda a participar dos jogos. Só que minha irmã insistindo para que eu participasse, aí foi quando eu comecei. E eu fiquei completamente apaixonada pelo handball. Para ser sincera, eu queria mesmo era jogar futebol, mas acabei preferindo o handball. Para que eu participasse das competições e treinar, eu tive algumas questões. Todos os lugares eram muito distantes e eu não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, então havia muita dificuldade para ir aos campeonatos. Então eu tive muita ajuda da minha família. Participei de manifestações para pedir auxílio aos atletas, ou seja, foi bem complicado, mas foi muito bom. Com relação à minha história, como atleta, eu digo que foi bem complicado. Eu acordava muito cedo, porque eu trabalhava, e depois fazia faculdade no período noturno, ou seja, eu só podia treinar aos sábados com o hand já. Se eu tivesse tido patrocínio, seria muito mais simples, porque eu poderia me focar, me dedicar somente ao handball. Só que infelizmente eu não tive. Então eu tive que estudar e trabalhar concomitantemente aos meus treinos. Algumas pessoas têm uma curiosidade de entender como é que a gente, surdo, consegue jogar sem escutar. E eu vou dizer para vocês que isso acontece de forma muito simples. A gente usa os recursos visuais. Tem alguns gestos, como este que eu estou fazendo, que é para avisar os jogadores a irem ao acostamento, porque a gente vai trocar de posição. Também tem gestos que fala para trocar o pivô, ou seja, a comunicação é muito simples e eficiente. E o juiz, já que ele não usa apito, afinal de contas a gente não aprende o mundo através da audição, ele se utiliza de bandeiras. Quando acontece uma falta, ele levanta a bandeira, para que todo mundo consiga entender o sinal. É algo muito fácil, é só entender que a gente aprende o mundo através da visualidade, então a gente se comunica dessa forma, entenderam? Um momento muito marcante na minha vida foi o Campeonato Mundial dos Surdos. Foi um jogo muito difícil, a gente jogou contra a Federação da Rússia e a gente ficou em 3º lugar. Olha aqui a nossa medalha. E foi um momento muito bom, extremamente emocionante para mim.
Ser atleta no Brasil é muito complicado. A gente não tem financiamento, não tem incentivo, principalmente voltado para a comunidade surda. É muito complicado, só que a gente não pode desistir. A gente precisa continuar lutando e tentando até alcançar os nossos objetivos. Eu queria passar uma mensagem para as crianças surdas, em especial. Sigam seus sonhos, não desistam. Vocês vão ter que se sacrificar muito. Só que a comunidade surda vem lutando para que a gente alcance uma inclusão efetiva para que vocês possam viver o futuro de uma maneira melhor. Não pense que é só um sonho. Isso vai virar realidade. Vocês precisam ter esperança no Brasil. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Agora convido vocês a conhecer a história da Paola no próximo programa. Conexões Esportivas. Tchau, beijo!